Olá, o meu nome é Ana Carla Alberto e este é o meu podcast Loving, Learning, Living. Acredito que o amor é a base de tudo, que estamos em constante aprendizagem e isso eu chamo viver. Vou falar-vos das minhas experiências do dia-a-dia, como mãe, filha, irmã, amiga, sobretudo como mulher. A única promessa que vos faço é que serei eu própria, frontal, crítica, sarcástica, intensa e apaixonada. Espero que se divirtam desse lado, porque eu vou me divertir imenso deste. Olá, aqui estou eu de novo para mais um episódio, desta vez o 10º episódio do podcast Loving, Learning, Living. Este episódio está a ser gravado após o meu regresso de férias com o Gustavo e com o Vasco. Para vocês terem uma ideia, nós demoramos cerca de quase 3 semanas para organizar estas férias. Fomos a 2 sítios que não conhecíamos, umas férias paradisíacas, maravilhosas, combinadas ao pormenor de o que fazer, quando regressar e brutal. Espera lá, não, isto era o que devia ter acontecido, mas não foi isso que aconteceu. Ou seja, este episódio é feito depois de eu ter quase matado alguém porque não foi de férias, não foi para um sítio paradisíaco, não andei em sítios que não conhecia e que planeei durante 3 semanas com os meus filhos. Não. Este episódio está a ser gravado depois de eu ter passado a merda de 11 dias fechada em casa, porque o Vasco deu teste positivo no Covid 2 dias antes de nós termos ido de férias. Ora, é claro que isso pode acontecer a qualquer pessoa, não é? Nós, infelizmente, vivemos a merda de uma pandemia do Covid e todos nós estamos expostos a um vírus que não sabemos propriamente se o vamos apanhar, quando e como. É claro que há sempre cuidados que nós podemos e devemos ter, não é? Usar a máscara, até o distanciamento social, se tivermos já dentro da faixa etária de vida, estarmos vacinados, apesar de que estar vacinado também não impede de apanharmos o vírus. Pronto, há uma série de cuidados que nós podemos ter para não apanhar, o que não quer dizer que não apanhemos na mesma. Não é? Agora, há um cuidado que eu acho que para mim é fundamental, que é não nos metermos em merdas. Não nos metermos em sítios para que sabemos que a probabilidade de apanharmos é grande. E, sobretudo, não nos metermos em sítios e locais onde a probabilidade de apanharmos a merda do vírus é grande 3 ou 4 dias antes de estarmos a planear fazer uma viagem para fora, onde vai ser obrigatório fazer a porcaria do teste, que nos metem 2 cotonetes pelas narinas dentro, quase até ao cérebro, e o teste tem que dizer que nós não temos a merda do vírus. Pois é, não foi nada disto que aconteceu. Ou seja, o Vasco teve uma saída uns dias antes desta viagem para um parque aquático. Ora, quem me conhece sabe que eu detesto parques aquáticos. Por isso, adivinhem lá, não foi comigo que ele foi ao parque aquático. Não. Foi com uma série de pessoas, não interessa quais, quem são sabem quem são, para um parque aquático com dezenas e dezenas e dezenas de pessoas encostadinhas, todas umas às outras. E parecia que estava calor, mas aparentemente ali havia pessoas com frio. Tudo sem mascarilha, tudo a tossir, a respirar. Para quem está à frente, para quem está ao lado e para quem está atrás. E o que aconteceu? O puto apanhou a merda do Covid. Ora, o que é que eu aí dizia sobre isto? Tenho pena que o resto das outras pessoas todas que foram com ele também não tenham apanhado. E para além de pena, irritou-me solenemente o tipo de desculpas que depois eu tive que ouvir com as pessoas que estavam com o Vasco nesse parque aquático onde ele apanhou o vírus do Covid. E vou-vos dizer algumas pérolas que tive que ouvir. Do estilo, mas quem te garante que ele apanhou lá? Mas como é que o grupo era tão grande e só ele é que apanhou? E eu penso, ok, vamos então por partes. É um vírus, anda no ar, não é? Tu podes estar com 500 pessoas juntas e nenhuma apanhar. Podem estar 500 pessoas juntas e as 500 apanhar. Podem estar 500 pessoas juntas e só uma pessoa a apanhar. Galo do caraças, foi o meu filho, com quem eu ia viajar uns dias depois. O que é que me leva a crer também que foi no parque aquático que ele apanhou? Ora, também vamos fazer aqui um bocadinho de contas. Na quinta-feira, o Vasco faz um teste de Covid e diz que ele não tem Covid. Ele passa 3 dias num parque aquático. Regressa do parque aquático para casa. E não sai de casa. E 2 dias depois do regresso, faz o teste.
e diz que ele tem Covid. Opa, onde é que ele terá apanhado o vírus? Pergunto-me eu, não é? Com tanta dúvida de tanta gente que esteve com ele na merdinha do parque aquático e não percebe onde é que o Vasco apanhou o vírus. Para como é fácil de perceber, eu, apesar de ter tentado superar este episódio, ainda não superei totalmente. Pronto. Isto porquê? Porque quando recebo o teste positivo do Vasco, com o otimismo que normalmente me caracteriza, pensei, ok, isto pode ser um falso positivo. Marco outro teste, ou seja, tinha pago 75 euros para o Vasco fazer um teste. A seguir vou a um sítio que já cobram 100 euros para fazer o teste. Rezei a tudo o que era santinhos, inventei em alguns santos que pudessem existir, na esperança de que o Vasco tivesse sido um falso positivo e ainda pudéssemos fazer a viagem. Mas 24 horas depois o teste torna a dar positivo. E por isso tive que ligar à agência de viagens e informar que não iríamos poder fazer a viagem porque tínhamos uma das pessoas com um PCR positivo ao Covid. A sorte disto tudo, ou melhor, o menos negativo nisto tudo, é que o puto não teve sintomas nenhuns, não é? Ou seja, da merda ao menos. O que também me fez questionar a questão de quantas pessoas andarão aí na rua com Covid, a contagiar outras pessoas sem sintomas. Não é? E isto coincidiu ainda por cima numa altura em que estavam abertas as inscrições para se vacinar, os miúdos de 12 aos 15 anos, ora o Vasco tem 13, e eu questionei-me várias vezes, e em conversa com amigas que tenho, algumas delas da área da saúde, de se nós não fôssemos fazer a viagem e o Vasco não tivesse feito o teste, nós não saberíamos que ele tinha Covid, não é? Porque ele não teve nenhum sintoma. O que quer dizer que ele iria ter... teria sido administrada a vacina ao Vasco, não é? Porque eu teria inscrito o Vasco para tomar a vacina. E como se diz, quem não se deverá tomar a vacina quando se tem o vírus ativo, não é? Porque as consequências podem não ser muito positivas. E isto fez-me questionar até que ponto é que os locais que administram as vacinas não deveriam fazer um teste antes às pessoas, antes da toma da vacina, não é? Normalmente aquilo que fazem é perguntam se já teve Covid, se tem algum sintoma de Covid, mas sabendo nós que existem tantas pessoas assintomáticas, deixo aqui um alerta, não é? Porque não se fazer um teste rápido antes de se dar a vacina, porque as coisas podiam ter ficado feias. Mas voltando às minhas férias, que não foram férias, não é? Há toda esta burocracia de ter que avisar o Serviço Nacional de Saúde que existe uma pessoa em casa que testou positivo no Covid. Aliás, mesmo que nós não avisássemos, a própria clínica envia para o Serviço Nacional de Saúde, por isso à partida iríamos ser contactados, mas nós tivemos essa proatividade, ligamos, avisamos que tinha um menor que tinha testado positivo, demos os nomes e os contactos das pessoas que tinham estado em contacto com ele, e aqui demos a família, não é? Porque há algo, está escrito não sei onde, que só devemos dar os contactos de pessoas que estiveram com ele 48 horas antes de ele ter feito o teste. E por isso, todas aquelas pessoas que estiveram com o Vasco no parque aquático acabaram por se safar a ter que fazer isolamento, porque como já tinham passado mais de 48 horas do Vasco ter estado no parque aquático, não tiveram que ser notificadas pelo Serviço Nacional de Saúde. Ou seja, a Cristinha aqui, que não pôs a merda do dedão no parque aquático, mais o Gustavo, outro filho, que por acaso foi ao parque aquático, mas foi dos sortudos, que não foi contagiado, tivemos de estar em isolamento. Todo o resto do pessoal que andou de escorrega para cima, escorrega para baixo, tosse para ali, tosse para acolá, fez um teste, segundo o que me disseram, antigénico, não deu positivo e por isso continuaram as suas férias e a sua vidinha. E eu iniciei uma travessia pela merda de um isolamento, porque alguém testou Covid 2 dias antes de ir de férias. Eu psicologicamente não consigo ultrapassar, demorei imenso tempo a ultrapassar. Depois outra coisa que queria fazer aqui, nota, é o apoio do Serviço Nacional de Saúde. Brutal.
aquilo e quase nada é a mesma coisa. No primeiro telefonema ficaram de me ligar no dia seguinte. Eu não tenho médico de família e então o médico iria ligar. Ora, o Vasco testou positivo no dia 10. Nós contactamos o Serviço Nacional de Saúde no dia 11. E o primeiro telefonema que eu tenho do médico é no dia 17. Claro que nos mandaram logo, no próprio dia em que fizemos o registro no Serviço Nacional, uma declaração de isolamento, em que tínhamos que ficar isolados. Também uma coisa interessante, que eu não sabia, também não tinha muita vontade de saber, não é? Obrigaram-me a saber, é que quem testa positivo fica 10 dias em isolamento, quem teve o azar de ter estado com a pessoa que testou positivo tem que ficar 14 dias em isolamento. E por isso enviaram-nos logo por mail uma declaração com os dias em que estávamos isolados. Para quem não testou positivo tem direito a 2 receitas para fazer o PCR de forma gratuita, supostamente ao 5º dia de isolamento e no final do isolamento. Quem tem testa positivo ao Covid é considerado curado passado 10 dias e deram um relatório de cura. E a pessoa pode já sair de casa. Voltando ao acompanhamento, recebi então um telefonema eu nem tenho certeza se aquilo durou 5 minutos, no dia 17, em que perguntaram como é que estava o Vasco, estava tudo bem, se tinha febre, eu disse que não, pronto, então adeus, voltamos a ligar depois, pronto. E o depois foi no dia 20, que era quando o isolamento terminava, em que tornaram a ligar, e deve ter sido uma chamada de 3 minutos mais ou menos, perguntaram então como é que estava o Vasco, sim, está bom, tem febre, não tem, pronto, então olha, eu assim que desligar vai receber no seu telemóvel a declaração de alta, que não se recomenda que faça um teste PCR nos próximos 90 dias. Isto porquê? Porque depois de se ter testado positivo ao Covid, durante 90 dias o teste PCR pode dar positivo, que é o que tem dado. Isto porque depois de 11 dias de isolamento eu ainda tinha esperança que ao 10º dia o Vasco fizesse o teste, dava negativo e eu ainda ia de férias. Por isso fui gerindo sempre isto com a agência, espero mais um dia, espero mais um bocadinho. Mas de facto as coisas não funcionaram assim e 11 dias depois de o Vasco ter testado pela primeira vez positivo, ele continuou a testar positivo. E aquilo que eu fui percebendo, porque foi falando com vários enfermeiros e médicos, é que isto porque o Vasco dava negativo no antigénico. Ou seja, o antigénico pode dar negativo. Efetivamente a pessoa que apanhou Covid já não tem o vírus ativo, por isso já não contagia ninguém, mas em PCR, como é um teste muito sensível, ainda pode detectar o vírus, não é? E por isso vai dar positivo. E para onde nós íamos viajar, exigem o PCR. Felizmente, já a maioria dos países na Europa e até alguns fora da Europa já exige só a declaração de cura, assim como ou um antigénico ou o certificado digital das vacinas, mas galo do caraças, para os 2 destinos onde nós íamos, exige o PCR. E o PCR do Vasco estava positivo, por isso não fomos de férias. Pronto. Ficamos em casa 11 dias. Por sorte, eu tinha o seguro Covid, que ainda estou a tratar, ainda não revi porra de dinheiro nenhum, mas no segundo país onde nós íamos, eu comprei uma série de atividades e não pus seguro. Pronto. Ou seja, para não gastar cerca de 40 euros, eu perdi quase 600 euros. Isto porque com aquele meu otimismo, eu achei que nada me iria acontecer, porque efetivamente eu estava a tomar cuidado, né? Não me lembrei de que não era só eu que tinha que controlar a mim própria, eu tinha que controlar toda uma série de situações que não controlei e por isso nunca me passou pela cabeça que eu não pudesse viajar por causa do Covid e ao não ter pago o seguro para as atividades, não me reembolsaram, não me deixaram reagendar, apesar de eu ter insistido. Pá, isso é uma coisa que eu sou boa, é ser melga, mas não adiantou de nada e por isso, pronto, esse dinheirinho já o vi por um canudo e vamos ver agora como é que fica a questão do seguro. Eu nunca tinha estado com ninguém assim tão de perto que tivesse testado positivo no Covid, por isso para mim esta questão do isolamento foi nova. Espero que tenha sido a primeira e última vez que tenha passado e pronto. E vou contar como é que foi sobrevivendo ou para terem uma ideia de como é que foi os 10 dias de isolamento nesta casa. Ora, o Vasco é ficar sempre no quarto, não é? De máscara, e eu e o Gustavo andávamos pela casa, mas não entrávamos no quarto. Aliás, o Gustavo nunca entrava no quarto do irmão e quando alguém entrava no quarto do Vasco tinha que ser de máscara. Ora, nós estamos a falar de um miúdo, um adolescente de 13 anos, que quando está em casa passa o tempo todo a comer.
nunca vi uma coisa assim. Então transformem este miúdo, não é, que está sempre a comer, mas pá, que vai buscar as coisinhas com as mãozinhas e com os pés dele, num miúdo fechado num quarto, ok? Então eu passava o dia todo a ouvir: mamã, mamã, quero isto. Mamã, estou com fome. Mamã, quero água. Mamã, quando é que lanchamos? Mamã, quando é que é o almoço? Mamã, quando é que é o jantar? Mamã, isto. Mamã, aquilo. Mamã, aquele outro. Pronto, era o dia todo. Houve uma altura que eu até lhe dei um sininho que tenho em casa, que era para ele tocar o sininho, para eu saber que tinha que ir ao quarto, porque o menino devia querer alguma coisa. Então o puto passou os 10 dias a jogar computador com os amigos, lia também, e a chamar: quero isto, quero aquilo, e agora aquele outro. Pronto. Isto para além de que sempre que tirávamos alguma coisa do quarto tinha que ser desinfetado. Vocês verem o estado em que eu andava, que eu não sabia se matava alguém, se me atirava eu da ponte, eu, ao desinfetar as coisas todas com álcool, né? Porque levava as coisas ao quarto do Vasco num tabuleiro, pá, e no segundo dia apercebi-me que eu não estava a borrifar o álcool gel para o tabuleiro. Eu estava a borrifar o meu líquido para limpar as minhas lentes dos óculos. O frasco é parecido, aquela merda é toda transparente. E quando eu estou a esfregar, eu achei estranho o cheiro, para não ser bem igual ao álcool. Isso, eu não sei há quanto tempo é que eu não andei, eu estava a lavar o tabuleiro com o líquido dos olhos. Mas pronto, olha, aparentemente não foi suficiente para que eu e o Gustavo testássemos positivo nos testes que já fizemos. Mas pronto, isto foi a parte mega divertida, não é? Os passos que eu fui fazendo entre cozinha e o quarto. Para além de super irritada, como também já disse, e ao 8º dia eu decidi fazer um antigénico ao Vasco, deu negativo. No 9º dia tornei a fazer o antigénico ao Vasco e deu negativo. E eu fiquei em pulgas. Nós nem sequer tínhamos tirado as malas, ainda não tínhamos levado as malas outra vez para a arrecadação. E aliás, ainda estavam cá as malas no apartamento. E por isso já estava outra vez a falar com a agência: pá, isto está a dar negativo, veja-me aí qual é a próxima data que afinal podemos ir. E quando vamos fazer o PCR, pelos motivos que eu já expliquei, tornou a dar positivo. E por isso, pronto, terminamos os 10 dias, mas estamos retidos em Lisboa, em Portugal, com o melão do caraças. Isto porque depois tive que gerir, não é? O puto tem Covid, não vamos de férias, e o outro puto que não tem Covid quer ir de férias, porque não tem culpa do irmão ter Covid. É? E como se gera esta porcaria toda, quando eu própria também queria estar de férias. Mas efetivamente o puto não tem culpa de ter apanhado o Covid. A mim o que me aborreceu um bocado, e confesso, eu não sou a melhor pessoa com os cuidados Covid, pronto. Não vou ser cínica, aliás não consigo ser. E por isso as pessoas sabem, eu estive em março no Quénia, eu estive numa favela, eu não usava máscara na favela, eu andava de matato muitas vezes sem máscara. Aliás, eu punha nas minhas stories e recebia uma série de comentários: mas no Quénia não há Covid. Sim, no Quénia há Covid, mas eu efetivamente não apanhei. Pronto. E tenho viajado este ano e, como estou a referir, nem sempre tomei os cuidados que devia, mas efetivamente sempre que precisei de regressar fiz o teste, deu negativo, e quando chego a casa, a Portugal, tenho cuidado de tornar a fazer o teste, porque é uma coisa que eu nunca quero, é pôr os meus filhos em risco. Uma coisa é eu ser leviana, ser uma idiota, mas tento sempre, de alguma forma, que eles não sejam prejudicados por causa das minhas atitudes. E pronto, e por isso para mim, psicologicamente, gerir o facto de terem colocado os meus filhos numa situação de perigo considerável, confesso que mexeu um bocadinho. Mas nem tudo foi completamente mau nestes 11 dias de isolamento. Ou seja, depois dos primeiros dias em que, como já referi, estava mesmo de veras irritada, acabei por sentar-me um bocadinho e pensar: ok, vamos lá treinar o que tens vindo a aprender do aqui e do agora, não podes fazer nada para alterar essa situação, e por isso vamos ver a melhor maneira de ultrapassar. E o que é que eu achei?
que seria engraçado fazer um curso de meditação com o Gustavo e com o Vasco. Até porque também acho que eles deveriam treinar mais esta questão do aqui e do agora, do se concentrar, por vários motivos, e um deles porque eu acho que os putos de agora estão sempre ao telemóvel, estão sempre no computador, fazem sempre várias coisas ao mesmo tempo, nunca estão verdadeiramente no sítio onde devem estar e concentrados naquilo que estão a fazer, e por isso eu achei giro fazer um curso de meditação. Eu sigo a Silvia Rebelo, é uma portuguesa, no YouTube. Eu depois vou deixar o link na apresentação do episódio, para quem quiser, para quem tiver interesse. E ela tem uma série de cursos que eu acho muito interessantes e que são gratuitos, são online, e pronto, eu achei giro. Isso é um curso com 14 episódios, que basicamente ensinam o que é meditação e como meditar. Só que eu ia dizer isto, só eu aparentemente é que achei que esta questão de fazermos um curso a 3 de meditação era boa ideia. Pronto, é um bocadinho isto. Ora, com muito esforço, acabamos as 14 sessões. Há um dia em que nós temos mais do que uma, porque eles portaram mal, e eu disse, então agora vamos ouvir a próxima. Na primeira aula, as coisas até correram bem. Pronto, eles acharam alguma piada em perceber o que era a meditação. O Vasco ficava no quarto, não é, de máscara, nós abríamos a porta do quarto e eu e o Gustavo ficávamos sentados no corredor. Eu punha o telemóvel, acendia o incenso nos primeiros dias, porque depois o Vasco passou-se e não queria o cheiro do incenso. E íamos ouvindo o que era a meditação, como é que se meditava, porque era a meditação, e eles deixaram alguma piada. No segundo dia, quando o chamei, já começaram a torcer o nariz e pronto, e foi assim mais ou menos até ao final. Algumas pérolas destas aulas, não é? Porque eram umas aulas de meditação em que devíamos estar de alguma forma concentradas, mas nós demorávamos cerca de 5 minutos para nos concentrarmos, porque os dois começavam a brincar um com o outro, começavam-se a rir, não se sentavam direitos, não é? E depois a aula demorava, as aulas são variáveis, demoram entre 10 minutos a 20, e pronto, e realmente é difícil pôr dois adolescentes tanto tempo concentrados. Eu tentei levar as coisas da maneira mais soft, mas evidentemente eu acho que é uma ferramenta interessante que se deve dar aos adolescentes, que é o aprenderem a respirar e o aprenderem a estarem no aqui e no agora, não é? E de se conhecerem a si próprios, porque a meditação é uma ferramenta de conhecimento, de autoconhecimento, e por muito que eu saiba que eles não vão aplicar a meditação, até porque já me fizeram saber, ficam lá, pronto. Alguma coisa fica sempre. E um dia, quando acharem que é importante, eu acredito, quero crer, que eles vão lá buscar. Não é? Mas, pronto, o que tive que ouvir deles durante as aulas, eu dizia-lhes, vocês daqui a uns anos vão agradecer-me por eu estar a facilitar este conhecimento e a dar-vos estas ferramentas. E o Gustavo responde, acho que não te vamos agradecer. Há um dia da aula em que ele me pergunta se o Simba pode ir em vez dele, porque fica mais quietinho. Ok? E o Vasco diz, mamãe, quando acabarmos as aulas que tu nos estás a obrigar a ter, eu nunca mais vou fazer meditação. Não sei se sabes. Não é? Pronto. Mesmo assim, tiveram que fazer as 14 aulas. Pronto. Foi um momento que eu achei até divertido, porque eles, por muito que refilassem, vinham sempre às aulas. Há um dia em que o Gustavo não veio. Ficou deitado no quarto, a ouvir, a porta estava aberta, mas de resto, vinham sempre. Brincavam. Mas eu quero acreditar que ficou alguma coisa. Eu, logo numa das primeiras aulas, a Silvia pede para nós estarmos direitos e sentados com as costas direitas e fazermos silêncio. Então, o Vasco dizia, e depois tocam os sininhos, não é? E o Vasco dizia, pede silêncio, e depois põe esses sinos das vacas a tocar, como é que eu me consigo concentrar? Pronto. Eram pérolas destas que eu tive que ouvir durante o curso. Era depois não se conseguirem sentar, e depois era suposto juntar os dois dedos, e juntavam os dedos errados. Pronto, eu cada dia fazia sempre uma revisão do dia anterior, não é? Pronto, era uma risota, não é? Eles aprenderam a técnica da chama da vela, e pronto, a forma como a descreviam não era bem como se tinha aprendido, mas faria tudo de novo, outra vez, porque também foi um momento de desanuviar o facto de estarmos fechados e de fazermos uma coisa diferente, pronto, que eles não costumam fazer. E como disse, eu acho que está sempre ferramentas para a vida. Pronto. E por isso, entre ler, estarem no computador, que era quase 80% do tempo do dia, pelo menos também tiveram, à par da leitura, que eu acho super importante e que os tenho que obrigar a ler,
mais um ensinamentozinho de como nos conhecermos a nós próprios e também lhes ensinei, não é, o que deviam pedir ao universo para que acontecesse. Pronto, isso também foi outra risota, não é? Que não sabia muito bem o que pedir ou como pedir. Mas é giro, eu recomendo. E cheguei ao fim deste episódio com um relato o mais fidedigno possível de como sobreviver a 11 dias de isolamento porque alguém apanha o Covid. Ou seja, o que eu tiro daqui espero que isto nunca mais me aconteça, mas também tiro coisas boas. Foi mais tempo que passei com os meus filhos, foi uma oportunidade de lhes passar alguns conhecimentos sobre meditação. Também fazíamos sessões de exercício físico em conjunto, que eu fico pasma como é que os putos dois têm tão pouca elasticidade, não é? E a velha aqui, a cota, consegue quase dar 100 a 0, mas ao mais novo, pronto, ao mais velho também já não posso dizer, porque ele tem mais, além de ter mais flexibilidade, quando fizemos a aula de boxe, então quem levava 1000 a 0 era eu. Mas pronto, de uma forma geral, eu acho que os putos têm muita pouca flexibilidade, não consigo perceber. Mas pronto, estes momentos são sempre momentos que eu acho que também são giros e que provavelmente não iríamos ter se não tivéssemos ficado fechados em casa. Se eu queria ter ficado fechada para ter estes momentos, não queria. Arranjaria oportunidade para os ter de outra forma. Mas, olha, há que aceitar. Foi isto que o universo quis para nós nestes dias. Melhores dias virão. Eu não desisto ainda de ter as férias com eles os dois, porque acho que vão ser, para além de merecermos, vão ser divertidas. Há de chegar o dia. Até lá é manter os cuidados para que mais nenhum teste positivo ao Covid. Eu acho que tiramos sempre lições daquilo que nos acontece e foi uma coisa que eu me preocupei, é que eles percebessem que efetivamente não nos podemos pôr em situações de risco exagerado. Não é? Porque isto pode acontecer, não é? E acontecendo, ninguém vai gostar. Das consequências que isto traz, sabendo que o bom disto é que o puto não teve sintomas nenhuns e por isso foi uma maneira aborrecido ter estado em casa, mas teria sido bem pior se ele tivesse tido alguma mazela ou algum sintoma. Isso no meio de tudo, isto nem foi assim tão mau. Divirtam-se, aproveitem a vida, usem máscara, protejam-se, vacinem-se, não fiquem doentes. Aproveitem. Deus. Até a próxima.